8h30 em ponto, Olho no Olho. Hoje, com uma das mais respeitadas jornalistas do país, Vera Magalhães. A Vera tem uma experiência grande, embora seja muito jovem, mas uma experiência no jornalismo que deu a ela respeitabilidade e uma referência de qualidade e de isenção naquilo que faz. Hoje ela atua no Jornal Estado de São Paulo, onde possui uma coluna, e também na Rádio Jovem Pan, onde possui o seu próprio programa, intervém todas as manhãs no Jornal da Manhã, e à tarde tem às 18 horas, Vera? 17 horas. Às 17 horas. Reprise às 20. O 3 em 1 com reprise às 20 horas. Estou concorrendo comigo mesmo hoje. Pois é. Você pode ficar dividido. Vera Magalhães em dupla face. Olho no olho, aqui e lá. Quero deixar claro para todos vocês, os jornalistas que nós convidamos para vir aqui no Olho no Olho, não tem combinação, não tem ajuste, não tem acordo, não tem que fazer elogio, não tem que fazer nada. Eles vêm aqui para perguntar, para responder, debater a cidade livremente. Então, para ficar muito claro para todos que nos acompanham, aliás, não só os jornalistas, os demais também vêm aqui espontaneamente para debater a cidade e criticar se necessário, mas especialmente os jornalistas, porque tem uma função de responsabilidade pública e no dever da isenção. Vera, super obrigado por você ter aceito o convite para estar aqui conosco. Nós temos 1 hora de bate-papo e vamos interagindo também com os internautas que estão nos acompanhando. Eu já tenho uma fila de gente aqui, mas antes disso eu queria te ouvir e deixar a primeira pergunta para você também. Prefeito, obrigada pelo convite. Eu acho bem salutar esse debate que vocês estabeleceram aqui, com um horário fixo, sempre ao vivo, sem edição. Isso é bacana para a cidade, eu acho que é uma prática bastante saudável. A gente conversava aqui um pouco antes do programa começar, e eu acho que é bom a gente começar com esse tema, porque foi um tema que causou bastante polêmica na semana. Uma reportagem de uma rádio acusou a prefeitura, por meio de uma empresa que faz a limpeza do centro da cidade, de ter acordado moradores de rua com jatos de água numa das manhãs mais frias do inverno, aí, na última terça-feira. Foi terça ou quarta? Teria sido na terça-feira, na quarta-feira. Na quarta-feira. O senhor desmentiu de forma bastante veemente nas suas redes e disse que apurou, foi olhar as câmeras. O que houve, afinal, nesse episódio, para passar uma de cal nesse episódio? Aliás, pergunta de vários que estão aqui, vários internautas, começando pelo Vitor Marconi, que também perguntou isso, e vários outros que fazem aqui. A gente aproveita para responder de forma muito clara. Houve uma irresponsabilidade. A rádio é a CBN, para deixar bem claro, fez uma matéria logo pela manhã no seu jornal matinal, assinada por uma repórter, que depois colocou também na internet, e o título é exatamente esse que você colocou. A Prefeitura de Dória acorda moradores de rua com jatos d'água na manhã mais fria do ano. Como se isso tivesse sido uma verdade. Nós mesmos fomos surpreendidos com essa circunstância, porque não tínhamos nenhuma informação a esse respeito, e aquele assunto, pela manhã, acabou sendo reproduzido em vários outros veículos. A própria Rádio CBN foi multiplicando os comentários e, obviamente, a repercussão. Se de fato isso tivesse ocorrido, ainda que fosse uma empresa terceirizada, teria sido um erro grosseiro e uma desumanidade. Tratamos de... Tanto é que, quando eu fui entrevistado, no primeiro momento, eu disse, olha, se houve algo dessa natureza, foi um descuido, isso não vai mais ocorrer, mas vamos apurar. Mandamos investigar as câmeras, essa é uma área monitorada por câmeras, com a Guarda Civil Metropolitana, 3 horas, das 6 da manhã até as 9 da manhã. E o que nós constatamos? Que não houve o fato, não houve o esguichamento das pessoas em situação de rua na Praça da Sé. Houve uma mentira ou uma interpretação feita, não se sabe qual a motivação e a intenção dessa jornalista, porque não houve nenhum esguicho d'água dirigido às pessoas em situação de rua. A lavagem da Praça da Sé, parte do colégio, toda a região central da cidade, acontece diariamente nos últimos 25 anos na cidade, em qualquer administração. Além da limpeza, é feita a lavagem destas áreas. O que houve foram 4 cobertores, provavelmente de 4 moradores de rua, não se sabe, porque os cobertores, eles não estavam debaixo dos cobertores. Foram molhados e ela, com esta indicação, usou esta frase e esta manchete. E, aliás, os 4 cobertores foram repostos, com cobertores novos, para as mesmas pessoas na situação de rua nesta noite. Agora, viralizou a informação
como se nós fôssemos aqui capazes de fazer uma atrocidade. 2 problemas: eu fui acusado de assassino, facínora, fascista, higienista e outros palavrões, quando estive durante o dia distribuindo cobertores e abrindo o nosso PEI, o Programa Emergencial de Inverno na região do Canindé, no centro da cidade de São Paulo, por ativistas do PT e outros istas, como se essa tivesse sido uma verdade. Hoje nós conseguimos repor a verdade, inclusive na rádio CBN. Falei com o diretor da rádio, Ricardo Ganduro, que é um jornalista sério, queria deixar claro, e repondo dizendo o seguinte: qual é a imagem que existe e que houve, que denota e apresenta o fato? Nenhuma. Nem nas nossas câmeras, nós checamos nada. E pergunto a você que está nos assistindo: alguém que estivesse ali, como dizia estar esta repórter, seria capaz de assistir uma atrocidade, se tivesse ocorrido, de você esguichar pessoas, moradores de rua, pessoas em situação de rua, numa manhã gelada, e não filmar, e não abrir o seu celular, desculpa, velho, vou pegar aqui como exemplo, e não pegar o seu celular para filmar isto? Que jornalista é este? Que relação é essa que pudesse você não utilizar para filmar? E não tinha mais ninguém na Praça da Sé a esta hora? Prefeito, pegando esse episódio como gancho, logo em seguida a ele, o senhor lançou esse programa emergencial de inverno, fez uma distribuição de cobertores ontem à tarde, outra à noite, obteve doações de cobertores. O inverno é uma coisa que é bem possível de planejar, afinal de contas, tem poucas coisas tão previsíveis quanto as estações do ano. Essa ação, num dia seguinte a uma manchete ruim como essa, sendo que a semana já era a semana mais fria do ano, não passa uma ideia de um improviso apenas porque veio a notícia ruim? Não, primeiro que ela não foi fruto dessa notícia, já estava planejado e ela foi feita antes. Tanto é que nós inauguramos no mesmo dia. Também esse milagre, nós somos razoavelmente competentes, mas milagre a gente ainda não faz, não consegue produzir algo de manhã para à tarde estar pronto. Nós ampliamos os atende, você mesmo já observou isso, no centro da cidade tem 3 atende que são para as pessoas usuárias, apenas para os usuários de drogas que estão no centro da cidade, com acolhimento para 440 pessoas, com banho quente, dormitório, refeições quentes. Isso tem ajudado estas pessoas que em situação de rua, porém são drogados, são usuárias, estão abrigadas nesses 3 centros, e vamos até ampliar um pouco mais, com mais 60 lugares, para chegar a 520. Essas são as tendas do Projeto Redenção ou são do Projeto Redenção, que chama-se Atende. Tá. Aí é o atendimento para que as pessoas possam dormir e terem ali as suas refeições. E enquanto estão ali, elas são abordadas pelos assistentes sociais com o objetivo do convencimento para a internação voluntária. E está dando certo. Conseguimos já mais de 1.000 adesões de pessoas que aceitaram a internação no programa da Prefeitura de São Paulo e do Governo do Estado de São Paulo. No âmbito do inverno, nós já, no início do mês de junho, conseguimos a doação da Luiza Helena Trajano de 25.000 cobertores, que é a nossa estimativa de pessoas em situação de rua. O último censo falava em 16.000. A nossa estimativa é que esse número já se ampliou bastante nos últimos meses. E iniciamos o programa dos CTAs, dos Centros Temporários de Acolhimento. Inauguramos o primeiro na Moca e o segundo no Brás, totalizando 480 pessoas na fase inicial. Agora vamos colocar mais 120, vamos para 600 pessoas. E já estão operando, custo zero, investimento do setor privado. E fizemos, quando soubemos que as temperaturas podiam chegar a níveis ainda mais elevados do que no último inverno, estabelecemos o projeto emergencial de inverno, que vai operar durante 45 dias ou, enquanto for necessário, com temperaturas muito baixas, para 460 pessoas. E agora, a partir da próxima quarta-feira, porque as temperaturas infelizmente vão continuar baixas ainda por um período, nós vamos para 1.000 pessoas, então mais 540 lugares. Conseguimos que a Igreja Adventista, que já era a nossa parceira, aceitasse fazer a gestão e a administração deste espaço. E continuamos a fazer a distribuição de cobertores e meias também, cobertores novos e meias novas nas ruas da cidade. Tanto isso estava previsto, estava no nosso planejamento. Agora, Vera, problema de pessoas em situação de rua existe nos últimos 30 anos em São Paulo. Não nasceu ontem, nem nasceu em janeiro, quando nós assumimos a Prefeitura de São Paulo.
Isso durante a gestão do Fernando Haddad existia, na gestão do Kassab existia, do Serra, da Marta Suplicy, da Luiz Erundina, apenas foi se ampliando ao longo do tempo. Então, nós temos consciência das limitações, mas temos também dos nossos deveres e obrigações. Só para encerrar esse tópico, vários internautas, quando eu pedi ajuda aí, perguntas, dizem que esses centros de acolhida têm um horário em que a pessoa tem que acordar e deixar às 6 da manhã. Tem isso? Não, isso existia antes. Isso na gestão, alguém te falou, isso é do tempo do Haddad. Isso existia, que 6 horas da manhã tocava uma sirene e mandavam as pessoas embora. Agora não há mais isso. As pessoas podem ficar até às 9 horas da manhã, e se precisar ficar um pouco mais por alguma circunstância, pode também, porque os centros precisam ser limpos, recuperados, para o atendimento no mesmo dia a partir da hora do almoço, porque nós oferecemos refeição também no almoço, tem um lanche à tarde, jantar e o café da manhã, os centros temporários de acolhimento e também os albergues, que hoje tem o nome de Espaço Vida, eles estão sendo reformados, o primeiro, que é o Prates, onde a reforma está em curso, vai dobrar de tamanho e aí vamos fazendo gradualmente todos os demais, sempre com recursos privados. Havia anteriormente isso, era uma coisa muito ruim. Outra coisa que havia e mudou, não aceitavam cães e também não aceitavam as carroças. Agora todos eles aceitam os cães e as carroças. Os cães, inclusive os 2 CTAs que nós já inauguramos, tem canil. O que nós inauguramos no Brás tem 23 baias com alimento, água fresca, com patrocínio de uma rede de varejo, que é a rede Pets, e o patrocínio das empresas que fabricam alimentos. São 2 grandes, uma é a Purina e a outra é a Mars, lá do Rio Grande do Sul. E o carroçódromo também, com a capacidade de atender até 40 carroças, porque é o único ganha-pão de muitas dessas pessoas, é o catar papelão e vender em cooperativas. E o cão, isso é importante para que vocês que estão nos acompanhando, as pessoas em situação de rua, na sua maioria, Vera, são solitárias. Você não tem famílias, são pouquíssimos, é menos de 5% os que vivem a 2, em regime de casal, ainda que em respeito à diversidade, ou com crianças. É menos de 5%. 95% são homens, predominantemente, 80% e 20% de mulheres. Qual é o único companheiro, o único amigo de muitos deles? O cão. E o cão é o estabilizador emocional. Quem tem cão na situação de rua não está na bebida e nem na droga, porque estabelece uma relação de carinho. Agora, você imaginar que esta pessoa possa ser acolhida sem o cão, ela não vai. Ela prefere ficar debaixo do viaduto, debaixo da ponte ou na rua com o cão do que se ver privada da convivência com ele. Então, isso agora, nos CTAs, todos eles, nós temos espaço para os cães, inclusive com veterinário que uma vez por semana vai para fazer análise veterinária dos cães. Tudo isso gratuito. Para ficar num tema correlato, o senhor, você falou do projeto Redenção. No primeiro momento, anunciou-se que tinha acabado a Cracolândia, mas na verdade ela migrou alguns quarteirões para baixo, ali para a Praça Princesa Isabel, com a repetição de muitos dos mesmos problemas. Foi aberta uma tenda, foi iniciado esse projeto. Você falou de tentativa de convencer as pessoas a irem para a internação, mas o fato é que esses usuários se espalharam pela cidade, pelo centro, por Santa Cecília, e se concentraram muito na Praça Princesa Isabel. Foi um erro aquela iniciativa muito abrupta ali num primeiro momento e anunciar o fim da Cracolândia, quando na verdade se sabia que era muito difícil terminar um problema assim tão agudo e tão antigo como esse? Vera, eu não tenho nenhum problema de humildade e nem de recuar um passo para dar 2 passos adiante, ou seja, eu não sou infalível. Mas neste caso, 2 informações. Primeiro, eu me referi ao fim da Cracolândia. A Cracolândia fisicamente acabou, e acabou mesmo. Aquele shopping center de drogas na Rua Helvécia e na Dino Bueno, que você e quem está nos assistindo nos últimos 22 anos assistia pela televisão, ou por imagens, ou por fotografias, acabou. Aquele domínio de pensões, bares, espaços que eram redutos do PCC, guardavam e armazenavam armas e drogas. Acabou, não tem mais, até porque todos que estavam irregulares estão emparedados e continuarão emparedados. Nós vamos manter o emparedamento e os que não forem patrimônio histórico serão derrubados. E ali vamos ter uma outra ocupação, e eu já explico na sequência, com unidades habitacionais, com varejo, com uma escola, com uma creche
e um hospital. Isso num programa realizado junto com o governo do Estado de São Paulo. Então, fisicamente, esta Cracolândia que eu me referi acabou. O que não acabou, e eu nunca disse que acabaria, era o problema do crack e dos usuários. Seria até pueril, para dizer o mínimo, imaginar que numa ação daquela a gente tinha extinguido um problema que já é um problema que tem mais de 30 anos. Mas mesmo como ocupação física, uma Cracolândia, a existência de uma Cracolândia, ela migrou para outro lugar. É até boa a sua pergunta, porque ela não é só sua. Também os internautas e outras pessoas têm. Talvez se tivesse havido ali uma melhor comunicação minha, teria sido melhor compreendido. Porque veja que você ainda está fazendo aqui o repique. Fisicamente, ou seja, nas instalações físicas existentes naquela área, acabou e nem vai haver mais. E nem o domínio, aquela era uma área onde para fazer a limpeza, a prefeitura tinha que ter autorização de traficante para fazer a limpeza. É o surreal você ter um território da cidade dominado por uma facção criminosa. Isso acabou, não tem mais território na cidade dominado por facção, especialmente naquela área. Agora, ainda há traficantes e aí, infelizmente, ainda existem os usuários que se movimentam nesta região. Já existiam essas mini Cracolândias em vários outros pontos da área central da cidade, e mesmo fora. Você tem na Vila Leopoldina, você tem na Radial Leste, você tem na Roberto Marinho, só para citar 3 casos. Zona Sul tem algumas também tem uma menores. Ali na Doutor Arnaldo começando a se consolidar bem. Então, na verdade, nós temos mais 8 espalhados pela cidade e que já vem desde o tempo da gestão do Fernando Haddad. Tem quase 4 mil usuários constantes de droga, ou seja, que consomem o crack, que estão nas ruas. Fora os que não estão em alguns apartamentos e casas de luxo, que não consomem o crack, consomem heroína, cocaína e êxtase, abastecidos pela mesma facção criminosa, o PCC, e que tem o delivery, e que movimentam ainda uma pequena fortuna todo mês. E são consumidores que têm casa, que têm pais, que têm renda e que compram drogas pesadas e muito mais caras do que o crack. Mas neste momento nós estamos fazendo um conjunto de ações. A ação policial, com a Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, Polícia Civil, para não haver ocupação. Por isso que nós não permitimos ali, em hipótese nenhuma, barraca. Não pode ter. E pode reclamar ativista, petista, esquerdista, onguista, o que quiser, não vai ter barraca. Montou a barraca, a orientação da polícia é retirar a barraca. Pode estar frio, pode estar calor, pode o que for. Não pode. Por quê? Porque a barraca é o ponto de tráfico. Quando você cobre, naquele momento você tem ali embaixo o traficante fazendo a venda intensa da droga. Isso nós temos imagem e é um fato. Tanto que nós temos nesta área central, além dos 3 atendos, nós temos a grande tenda, onde as pessoas podem ir, podem tomar banho, podem usar o banheiro, tem os colchões, podem deitar e podem ficar ali. Porque ali a gente tem como ver o processo. E eles, obviamente, eles não podem consumir droga ali, muito menos traficar, mas eles podem ficar. Ou seja, então não tem ninguém... Mas ela é suficiente para acolher todo mundo do frio? Todos, sem exceção, todos. Só quem não quer. Quem quer, tem espaço. Nos atende, você tem um limite, que são 460. Vamos ampliar agora para 520. Mas na grande tenda, dorme quem quiser, não tem problema. Só não pode chegar lá com droga, consumir e muito menos traficar. Tem vigilância. E nós temos o Drone Pol, que é um sistema de policiamento por drones, que nós anunciamos, você se lembra, isso já tem cerca de 3 meses, e nós fazemos a vigilância durante o período do dia, com luz do dia, com os drones. E com iluminação. Por que eles se movimentaram muito ou estão se movimentando? Porque os traficantes não gostam da luz, porque a luz permite a imagem, e a imagem nós temos. Toda essa área central da cidade, Vera, é monitorada 24 horas por dia, e durante o dia pelos drones também. Foi através dos drones, e para você que está nos acompanhando aqui, que nós descobrimos a nova metodologia do PCC de fazer o tráfego dos pacotinhos da droga. Sabe aonde? Dentro de bisnaguinhas de pão. Então o crack empacotadinho dentro da bisnaga do pão. Os drones filmaram, os drones são drones de alta tecnologia, chineses, não é esse drone de brinquedinho que não tem nada contra esses não, mas são drones de alta potência. Cada drone desse custa 300, o equivalente, $100 mil custa cada um. Foram doados para a Prefeitura de São Paulo. As imagens pegaram, nós começamos a achar estranho, e tanto pão assim, nunca teve tanto pão circulando nessa região. O Copom, o Serviço Especial da Polícia Militar, mais o setor de narcóticos, começaram intrigados por isso. Começamos a fazer o zoom e captar a imagem, as pessoas
abriam o pão e tiravam um pacotinho da pedra do crack. Essa é a vigilância que nós estamos fazendo dentro do sistema de controle de segurança desta área. Mais o programa de internação, que é o programa medicinal, não foi preciso fazer nenhuma internação compulsória, nem solicitar nenhuma manifestação por escrito de médico psiquiatra, porque é só desta forma que você pode fazer a internação compulsória. Eles estão aceitando gradualmente a internação. Hoje, aliás, nós fizemos aqui um evento, Vera e vocês que estão nos assistindo, do Emprego Novo. Tinha uma trans chamada Paula, hoje ela está empregada, ela fez o programa nosso do Emprego Novo, trabalha numa empresa privada e disse: eu saí das drogas. Tinham vários jornalistas, inclusive do seu jornal, e da Jovem Pan também, dos dois onde você atua, e ela disse: eu saí das drogas porque esse programa me permitiu o tratamento e o treinamento e o emprego. Estou feliz, trabalho numa empresa de manutenção, e recebo o meu salário, estou livre das drogas, e emocionou a todos com o seu depoimento. Este programa vai prosseguir para permitir que essas pessoas sejam atendidas, preparadas psicologicamente, estabilizadas por uma ONG chamada Rede Cidadã, que veio de Minas Gerais. Foi até o Márcio Lacerda, que foi prefeito de Belo Horizonte, que me recomendou. Nós estamos super felizes até com o Fernando Costa, que dirige essa organização e que atua nesse processo. E a geração de empregos. Além disso, o programa de informação, comunicação, nós tivemos a primeira campanha que você assistiu recentemente, e agora começa o programa de educação, com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Estadual, para orientar as crianças e os pais e também os professores nesse Perfeito, tema. não é só a canequinha que é igual a do Jô, viu? É difícil falar, que nem com Mas ele. Tem que explicar. Mas tem que explicar. Se não explicar bem, fica a dúvida. Eu já né? fui lá no Jô e eu sei que é para você conseguir encaixar uma fala ali, você tem que ser meio ninja, Olho aqui tá no olho. igual. O pessoal perguntando muito de zeladoria, prefeito, falando de buraco de rua, e também da coisa das ciclofaixas, que na campanha você anunciou que reveria as que não eram utilizadas e, no entanto, isso ainda não começou. Tem muita ciclofaixa esburacada e sem a pintura, mas continua demarcada, continua delimitada. Tem algum prazo para isso começar? Só uma pequena correção, você também não tem obrigação de saber. Isso é ciclovia. Ciclofaixas Ciclofaixas são aquelas tem temporárias razão, que nos finais de imprecisamente. semana, mas não tem problema, tem muita gente que confunde. Que no final de semana são fechadas para o lazer. Isso acontece já em várias regiões da cidade, e eu quero até anunciar que nós vamos ampliar as ciclofaixas na zona leste e na zona sul da cidade, nas regiões periféricas, aos domingos. Isso funciona bem, é seguro e é bom. Ciclovias, a CET e a Secretaria de Transporte já foram orientados para a revisão completa de todas as ciclovias da cidade. Onde elas estão funcionando, elas serão preservadas e mantidas, mas nós não vamos pintar asfalto de vermelho. Custou uma fortuna, foi um gasto de dinheiro público. Nenhuma cidade civilizada do mundo pinta asfalto para delimitar ciclovia. Vera, você que já viajou bastante, basta a indicação no próprio piso asfáltico e na separação por faixa. Não precisa gastar uma fortuna para pintar de vermelho, até porque isso foi uma homenagem com o seu dinheiro, com o meu dinheiro e o seu dinheiro ao PT, que adora a pintura vermelha. Então, isso acabou. Nós não vamos mais pintar ciclovias com a tinta vermelha. E estamos revisando, sim, repito, onde ela é útil, onde ela tem o usuário que para mobilidade ou lazer faz o uso, ela será preservada. Aonde não, ela vai acabar, porque não faz sentido, sobretudo em bairros como Zona Leste e Zona Sul, você prejudicar flagrantemente o comércio local, onde de um lado você tem a faixa exclusiva de ônibus, do outro você tem a ciclovia, ninguém consegue nem embarcar nem desembarcar, e o prejuízo para o comércio é gigantesco, não faz o menor sentido. Vai ter um anúncio prévio das Claro, que vão ser área a área. revistas? Tanto é que nós estamos fazendo isso com critério. Apenas poucas áreas foram desativadas pela Secretaria, porque isso está sendo feito um estudo técnico. Mas, é preciso ficar claro, nós não somos contra ciclovias e muito menos ciclofaixas, e nem contra o uso da bicicleta. Ao contrário, somos favoráveis. Mas você não precisa ter mais ciclovias e não necessariamente manter 400 quilômetros de ciclovias na cidade. Onde ela é usada, ela será preservada. E será preservada também num outro programa que a área de esportes vai fazer para ter patrocinadores, para que você não tenha nem sequer, nós não tenhamos o custo de manutenção. Portanto,
repito, para não ficar dúvida, porque tem perguntas aqui também sobre as ciclovias. Vamos apoiá-las onde elas estão sendo utilizadas. Vamos manter os trajetos já existentes, analisar um ou outro do ponto de vista de conexão, faltam alguns pontos de conexão, ciclofaixas serão incentivadas e onde elas não têm uso serão desativadas. E os buracos? Dos buracos. Estamos apanhando. Não importa o fato de termos das herdado... Das pessoas ou dos buracos? Dos buracos. E das pessoas também, com justa razão. Não importa dizer que nós herdamos uma quantidade enorme de buracos da gestão anterior. Até porque não dá para você ficar o tempo todo lembrando, olha, temos um déficit de 7 bilhões e 500 milhões, recebemos mais de 600 mil buracos na cidade. Bom, quem está nos assistindo fala, ok, mas vocês vão resolver o problema ou vão ficar só lembrando que foi o prefeito anterior e a gestão anterior que não fez? Não, temos que resolver. Agora nós conseguimos um recurso do fundo de multas, nós precisamos e fizemos a aprovação no Tribunal de Justiça para que o fundo de multas pudesse ser utilizado para o tapa-buracos. Porque não podia, conseguimos, o Tribunal de Justiça autorizou, nós já contratamos as empresas, já começamos o programa Tapa Buracos, e agora nós temos 1.000 toneladas dia, já estamos fazendo, não é que vamos fazer, já estamos fazendo 1.000 toneladas dia, exclusivamente para o programa Tapa Buracos, nas 32 prefeituras regionais de São Paulo. Nesse momento nós temos 22 prefeituras atuando, faltam mais 10, estas 10 até o dia 31 de julho estarão operando também o Tapa Buracos. Tem muito buraco? Tem, infelizmente. Agora, nesse programa mais intensivo, vamos diminuindo gradualmente. E a boa notícia, Vera, é que vamos ter também o asfalto novo. São Paulo não tem recap, que é o recapeamento, desde o segundo ano da gestão do Kassab, ou seja, há 6 anos não se faz nenhum programa de recapeamento. Só tapa buraco e dá uma tapeadinha aqui, acolá. Agora vamos ter. Conseguimos recursos do governo do Estado de São Paulo, através da Desenvolve SP, do governo federal, através do Ministério das Cidades e, mais uma vez, do Fundo de Multas, para o reasfaltamento prioritariamente de avenidas na cidade. O trabalho está sendo conduzido pelo Bruno Covas. Esta ação começa agora em agosto, provavelmente no dia 10 de agosto. Nós vamos estar identificando, inclusive no site da Secretaria de Prefeituras Regionais, indicando quais são as avenidas que serão recapeadas. Já fizemos a primeira, aliás, que é a 9 de julho, ela foi recapeada, 70% dela, ela estava muito esburacada, até porque é uma avenida muito utilizada no transporte coletivo. Essa já foi recapeada, já está pronta. Outras avenidas a partir do dia 10 de agosto. Então são duas boas notícias, mas eu reconheço que o volume de buracos, ainda mesmo tendo iniciado esse programa do Tapa Buracos, ainda é muito excessivo. A tendência nos próximos 30, 60 dias, com o volume de massa asfáltica que vai ser colocado, vai diminuir. Agora, você vai dizer, vai acabar o buraco? Não vai acabar o buraco, né? Infelizmente. Ainda nesse tema transporte, mobilidade, muita gente reclamando que a indústria da multa, que foi uma das suas promessas de campanha que iria acabar, não acabou, e dizendo, não sei se vocês têm... Te mostro, são os internautas, não é pergunta minha. Dizendo que os GCMs continuam multando. Tem verdade, isso ou não? É verdade. Aliás, os internautas vermelhinhos, o meu abraço a vocês, mas vocês não me intimidam, não. Prefeito, nem todo mundo que critica a prefeitura necessariamente é petista. Não, mas aí, na afirmativa, muitos são, Vera. Uma coisa é você perguntar, outra coisa é você afirmar. A pessoa pode ter recebido a multa lá em cima do viaduto. Não vão acabar com as multas vão continuar. Você acha que aqui vai ser terra de ninguém? Não, isso não. Portanto, essa afirmativa não é verdadeira. Quem promoveu isso foi o Fernando Haddad e o seu secretário lá, o Tato, que adorava fazer isso, para fazer renda. Isso acabou. Onde você tem guarda civil metropolitana, ao lado de um agente da CET, é para proteger esse agente dos motociclistas. Vários foram agredidos, Vera. Você mesmo leu isso no seu jornal no Estado de São Paulo, e a Rádio Jovem Pan também deu isso. Os motociclistas voltam e agridem o agente da CET. Por isso o Guarda Civil está ali. Mas não tem pegadinha, não tem mais aquelas colunas que ficavam dissimuladas em avenidas e nem pegadinhas ali no final da Imigrantes para a entrada na cidade. No tempo da gestão anterior, 22 mil multas dia. 22 mil multas por dia. Agora tem 7 mil por dia e está sinalizado e indicado. Não vai parar de ter multa, evidentemente. Quem então não tem GCM multando, é isso? Se alguém vir algum, pode vir aqui falar para você. Não, fotografe, filme e mande aqui, será afastado imediatamente.
Não tem. Ele dá a proteção ao agente da CET nas marginais Pinheiros e Tietê. Essa é a única função. Pegadinha acabou. Inclusive, houve uma redução sensível do número de multas e de arrecadação. Não tem problema. Nós vamos buscar recursos de outra forma, não penalizando a população. Tem uma pergunta aqui também, Vera, sobre... Nós anunciamos esta semana, ontem, aliás, o novo muro da USP, da Universidade de São Paulo, na área da raia olímpica. São 2 quilômetros, quase 2,5 km, são 2.300 metros de área. Nós vamos tirar aquele muro que hoje tem 3 metros de altura, que impede a integração do parque da raia olímpica com a cidade, o que não faz o menor sentido. Ali é a área da Universidade de São Paulo, mas nós ajudamos o reitor Marco Antônio Zago. E tem uma pergunta aqui do Vitor Machado, que diz o seguinte, provavelmente dúvida de outros que estão nos acompanhando. Você não acha que é jogar dinheiro da população fora, colocando vidros no muro da USP? Vitor, não tem 1 centavo de dinheiro público. Zero. Tem uma pergunta no Twitter nesse sentido também, dizendo que mesmo sendo doação, se não poderia reverter para algo mais urgente, emergencial do que isso. Vera, nós temos que administrar a cidade como um todo. Vocês acham que não? Bom, então o prefeito agora só vai cuidar de pessoas em situação de rua, pessoas drogadas, e o resto não se faz. Nós temos que cuidar da cidade como um todo. Não existe esse diálogo de, olha, faço isso, mas não faço aquilo. Olha, então não vamos cuidar mais dos prédios públicos, não vamos cuidar mais dos teatros, dos museus e tal, porque temos que cuidar das pessoas de rua. Você acha razoável? Evidente que não. Você tem que construir a administração da cidade como um todo. Eu ouvi essa alegação. Tem um outro aqui que mandou essa mensagem também. Nós vamos fazer tudo que for necessário no plano social e no plano da administração da cidade. Ora, é recurso privado. É só o fim da picada. Isso é uma coisa que realmente incomoda. Você viabiliza o recurso com o setor privado para melhorar uma via pública da importância dessa, integrar o parque da Universidade de São Paulo com a cidade. O jeito critica porque você viabilizou recursos do setor privado que devia estar destinado para outras coisas, onde nós estamos viabilizando igualmente também. Vera, todos os CTAs, os 2 que fizemos, os 14 que vamos inaugurar até dezembro, os 3 atende, o PEI que nós inauguramos, o Programa Emergencial de Inverno, custo zero, totalmente viabilizado com o setor privado. Recuperação do Teatro Municipal aqui, do outro lado da rua, custo zero, está sendo viabilizado com recursos da comunidade empresarial portuguesa. Praça do Patriarca, Praça Ramos de Azevedo, Viaduto Santa Efigênia, também com recursos do setor privado. Agora, você acha que eu simplesmente não vou fazer mais? Não, para, porque agora é isso. Está pondo dinheiro privado para recuperar uma ponte. Está pondo dinheiro privado para recuperar a fachada do Teatro Municipal, coisa de elite. Ora, faça-me o favor, nós vamos continuar fazendo o que é preciso fazer em todas as áreas. E quem quiser criticar, que critique. Prefeito, essa questão das doações e das parcerias com a iniciativa privada, tem uma publicação, você publica todas as doações, e houve um questionamento, que você também respondeu, da Folha de São Paulo, dizendo que... A Folha adora questionar. É o papel da imprensa questionar, prefeito. O senhor parece que não está gostando muito. Ela só questiona, né? Mas é esse o papel. Mas só questiona? Não reproduz nada? Quer dizer, o que você faz de bom não pode dar. Eu me lembro de várias manchetes positivas. Acabou a fila, não é isso? Da educação no dia seguinte infantil, vem a outra etc. manchete, né? É assim mesmo. Dá uma boa e 5 depois para compensar aquela boa. Mas vamos lá. Por favor. Caminho do Lula é Curitiba, o meu é outro. Essas doações teve esse questionamento de que elas seriam empacadas. Não se realizou. De tudo que foi anunciado até agora, quanto já chegou de recurso e o que tem realmente empacado? De um jornalista da Folha, não o acusei de desonesto, apenas ele fez um mau jornalismo ali quando disse que apenas 7% de todos os recursos haviam sido, de fato, internalizados na Prefeitura, o que mostra total desinformação. Todo o processo é feito com absoluta transparência. Aliás, é publicado no site da Prefeitura, é feito chamamento, temos tido um cuidado enorme desde o início. Nós já estamos com cerca de 690 milhões de recursos comprometidos do setor privado, em automóveis, motocicletas, uniformes, botas, alimentos, produtos de higiene, produtos de limpeza, cobertores, meias, computadores, softwares. Só de uma única empresa, a Cisco, nós conseguimos 300 milhões de doação para a rede pública de ensino municipal.
Os equipamentos já estão aqui, estão no Brasil, estão em São Paulo, agora em outubro começam a ser instalados. E o repórter erroneamente disse, não, olha, só 8% foram internalizados. Errou e fez um erro até grosseiro nesse sentido. Repito, acho que ele não fez com a má intenção, diferentemente dessa menina da CBN que publicou, essa sim fez com a má intenção clara, e eu não tenho problema nenhum de falar a verdade. Esse rapaz, o Arthur, acho que fez por desinformação ou talvez não tenha tido tempo suficiente para fazer a investigação adequada. Quando você tem um compromisso, Vera, anteontem a Biotronik, uma empresa alemã, tem 90 anos de produção de stents para o coração. Está aqui no Brasil há 30 anos. Ela formalizou, e nós anunciamos anteontem aqui, na Prefeitura de São Paulo, uma doação no valor de 12 milhões de reais. Você não vai imaginar, eu sei que não, mas nem você, que de ontem para hoje nós vamos fazer 12 milhões de cirurgias para stent. Óbvio que Mas não. tem que fazer com uma certa pressa, né? Porque, pelo que eu entendi, que eu li essa reportagem, esses equipamentos têm um prazo próximo da validade, não é isso? Mas por isso é que vamos fazer aos poucos, e não tudo de uma vez. Nós não vamos fazer um depósito de stents. Eles vão sendo solicitados pela Secretaria de Saúde e, obviamente, implantados nas pessoas à medida que essa necessidade existe. Essa é a razão da obviedade. Óbvio que tem gente que não sabe e pode fazer outra interpretação. Mas quando você faz essa indicação, 12 milhões de reais estão sendo doados pela Biotronik. Aí você perguntou, já está tudo internalizado? Lógico que não. A partir de agora, pelo prazo, e aliás são 12 milhões, num prazo de até 4 anos, na verdade 3 anos e meio, de agora até o final da nossa gestão. Vai necessitando, a Secretaria da Saúde solicita, ela faz, a empresa disponibiliza e faz a cirurgia e implanta o stent. Não tem a menor hipótese de você ter um depósito que vai acabando a validade e falar, olha, agora joga fora. Não é feito assim. E a mesma coisa com os medicamentos. Você não consegue ter um volume de estoque de medicamento monstruoso nas doações. Gradualmente elas vão sendo disponibilizadas. Alimentos também, a prefeitura não tem Essa depósitos. política, ela é sustentável no longo prazo, prefeito? Eu pergunto porque o volume que a prefeitura tem de recursos próprios, orçamentários, para investimento, é o menor em 5 anos. Graças, tudo bem, ao orçamento que não foi feito pela sua gestão, eu sei, e é uma situação financeira que é ruim, a arrecadação está em queda em todos os... Nossa e de todos. Em todos os níveis de governo. Estadual, federal. Sim, e todos os municípios. Porém, então é isso, o governo usa as doações porque o cobertor é curto. Isso é sustentável no tempo? Isso sustenta uma política pública consistente ou é tapar o sol com a peneira? Não é tapar o sol com a peneira, é o que podemos fazer. Diante de uma circunstância como essa, é o que nós podemos fazer. Não temos recursos. Nós temos 2 opções, Vera. Não fazer nada e dizer, olha, não temos dinheiro, cruza os braços, culpa o Fernando Haddad e o PT, diz, olha, tem 7 bilhões e meio de déficit, não posso gastar um centavo. Logo, pessoal, lamento muito, vou passar o dia aqui reclamando do PT e do Fernando Haddad. A outra atitude que nós estamos tomando, de buscar recursos no setor privado, sem nenhuma contrapartida, para realizar investimentos sociais e econômicos. Uma infinidade, nós temos 102 empresas doadoras de serviços, produtos, equipamentos, tecnologia, para a cidade de São Paulo. Estamos fazendo uma gestão criativa, inovadora, transformadora. E eu não sou contra, eu só estou perguntando isso, se é sustentável no tempo. No tempo ela tem que ser complementar, ela não pode ser a única. Hoje está sendo a única porque é o que nós temos. Com 7 bilhões e 500 milhões de déficit, é o que nós temos para fazer. O que tem de iniciativa para tentar incrementar a arrecadação? Tem alguma coisa possível? Nós fizemos. Corte de gastos? Tem primeiro a redução de gastos, 30% de contingenciamento em todas as secretarias, exceto educação, saúde e a área de assistência social. O resto nós cortamos 30%. Contingenciamento também, cargos comissionados, cortamos 11 mil cargos comissionados. E a pressão enorme, a resposta é não tem, acabou, cortamos. E redução de despesas. Aqui você está bebendo a água que está aqui dentro, essa caneca foi doada. E essa água que está aqui dentro foi doada também. O café também foi doado. A poltrona que você está sentado agora e a mesa que está aqui também foram doados para a prefeitura. Eu pedi e empresas doaram isso para a prefeitura. Assim como o automóvel, motocicleta, jaqueta do pessoal da CET, o boné, os óculos, a botina. Ontem o pessoal de couro de Franca veio aqui
formalizar a entrega de 4 mil botinas para os agentes da CET e confirmar 6 mil botinas para os guardas da Guarda Civil Metropolitana, que há 8 anos não trocam, estão usando a mesma, o cara fica recalchutando bota, é um negócio inacreditável. Por quê? Não tem recurso. Então, é sustentável? Neste ano é o que temos e é o que vamos fazer. Diferentemente de outros municípios, até porque não tem a grandeza que tem em São Paulo. Modéstia à parte, eu como venho do setor privado, eu trafego bem, eu dialogo bem com todos eles e tenho dito, sejam solidários. Vocês já ganharam muito dinheiro em São Paulo, espero que continuem, então logo a economia melhore, mas neste momento nós precisamos de solidariedade, as respostas são boas. E no futuro, com orçamentos, evidentemente, bem feitos e bem realizados, e aí você complementa essa ação. Nós nunca vamos terminar essa iniciativa, porque ela está dando certo, de recursos privados sendo colocados em benefício da população. E quero finalizar dizendo o seguinte, em relação ao Fernando Haddad, eu tenho respeito por ele. Eu não gosto dos petistas de maneira geral, e do Lula, quero levar chocolates para ele muito em breve lá a Curitiba. Mas o Fernando Haddad não é desonesto. O que, em se tratando de PT, é uma raridade. Aliás, aves rara. Então, não creio que ele tenha feito deliberadamente um orçamento para nos prejudicar. Até porque ele tinha a expectativa de disputar o segundo turno e, quem sabe, vencer e ganhar a reeleição. Perdeu, não foi nem para o segundo turno, porque não teve, mas fez um orçamento ruim, foi mal elaborado. Criou uma super expectativa de receita e subestimou as despesas. Deu este buraco de 7,5 bilhões de reais. O Rio tem 3 bilhões, Porto Alegre tem 1 bilhão e por aí vai. Prefeito, uma das suas decisões, e aí anunciada desde a campanha e confirmada, ajudou um pouco a impactar na arrecadação, que foi a de não aumentar o preço da tarifa de ônibus neste ano. Quanto vai custar a tarifa de ônibus a partir de janeiro de 2018? Ela não vai se manter em 3,80. Quero deixar claro, da mesma maneira que deixei claro em 1º de janeiro, que nós não mexeríamos na tarifa, naquele momento, em plena recessão, 2 milhões e meio, agora tem 2 milhões e 700 mil empregados na cidade, não dá para se aumentar a tarifa de ônibus de 3,80 para 4,40, que era o que se desejava naquele momento. Fizemos um aperto ainda maior e uma reconstrução do sistema de transporte, inclusive a medida que anunciamos recentemente, que afetou esse passe livre generoso do PT, que dava 8 viagens por dia, inclusive nas férias, para os alunos não só estudarem, como se divertirem, passearem pela cidade, com dinheiro público, 70 milhões de reais só para pagar diversão de jovens fora do seu tempo de trabalho, do seu tempo de estudo, ou alguns até que estão trabalhando e as empresas não forneciam o vale transporte, que é a obrigação das empresas fornecer. Para o ano que vem, nós vamos ter, evidentemente, que fazer uma análise para o reajuste de tarifa. Não é sustentável você manter uma tarifa congelada por 2 anos. Isso é inviável. Neste ano de recessão e agora que nós começamos a sair, nós vamos terminar esse ano 0,5% de crescimento, portanto, já o período de recessão acabou. E aí vamos ter a ação que vai oportunamente permitir um ajuste nesta tarifa. Mas faremos de tudo para que seja o menor possível. E em relação a uma outra proposta bastante ousada da sua gestão, que é a de zerar a fila de creche, fila encontrada em março do ano que vem. Isso equivale a 65 mil vagas e criar 96 mil até o fim do seu mandato. Com esse orçamento tão enxuto, é possível viabilizar uma coisa dessa magnitude? Porque a sua ideia era usar prioritariamente o tal fundo do adolescente, que houve um impedimento inicial para poder usar esses recursos para as creches. Do FUNCAD. Como é que isso está indo e se vai ser possível cumprir as duas promessas? Boa pergunta. Vai sim. Tenho muita confiança no trabalho do Alexandre Schneider, que é o nosso secretário de Educação. O Schneider é operoso, é competente e é um bom gestor, além de manter uma relação muito boa com o professorado municipal e com os gestores das escolas públicas. Nós estamos fazendo o programa, já conseguimos 6 mil vagas, ou seja, esses 67 mil, 66 mil, enfim, hoje agora já são 700, praticamente 66 mil. Hoje nós estamos com 59 mil ainda em déficit, isso é herança da gestão anterior, e que o nosso compromisso está mantido. Até março, até 30 de março do ano que vem, nós vamos zerar. Além do FUNCAD, agora foi liberado, estamos também fazendo acordos com o setor privado, inclusive com instituições administradas por igrejas,
evangélicas principalmente, mas complementarmente igrejas católicas, anglicanas e até igrejas ortodoxas que estão nos ajudando na abertura e na gestão de creches. Eu recentemente até visitei uma administrada pela comunidade libanesa, que fiquei impressionadíssimo, Vera, com a qualidade das instalações, a qualidade da alimentação, dos serviços e da operação desta creche. E convidei, inclusive, as senhoras, esposas de empresários libaneses, para avaliarem a possibilidade de abrirem uma segunda creche, também com a mesma dimensão desta que eu fui visitar. Então, essas ações estão permitindo agregarmos mais vagas de creche ao longo do tempo e chegarmos a março do ano que vem zerando o déficit anterior. Eu quero também deixar claro para depois usar, bom, zerou tudo. Você vai temos zerando. Um número, né? E vem novos. Nascem crianças todo dia na cidade de São Paulo e crianças que não são de classe média e que precisam de creche. Então você vai tendo um outro número para atender. Não há hipótese, eu quero deixar claro para você que está nos ouvindo, que vão ter creche para todas as crianças na cidade de São Paulo a partir de 1º de abril, ou 2 de abril, ou 30 de março do ano que vem. Para ficar bem claro, nós vamos zerar o déficit anterior e vamos administrar as filas de creche, da mesma forma que o Corujão da Saúde. Nós prometemos e cumprimos. Nós zeramos todo o déficit, que era de 476 mil pessoas esperando para fazer exames na cidade de São Paulo. Esse foi o número de 31 de dezembro que herdamos da gestão anterior. Desde do início desse projeto, no dia 10 de janeiro, em 83 dias nós zeramos. Agora tem filas gerenciadas com cerca de 60, 65, 70 mil, varia mês a mês, de pessoas que pedem exames. Porém, não vão ficar esperando 8 meses, 10 meses, 15 meses, 19 meses, 2 anos para fazer exames. Hoje o prazo limite é de 60 dias para que esses exames sejam realizados e, se forem urgentes, a demanda do médico for urgente, um limite de 30 dias. Então, para ficar claro, para não haver nenhuma dúvida. E, Vera, tem uma informação, uma pergunta aqui que é importante, da Meire Moreira Costa. Estão falando que o senhor quer cortar a gratuidade da passagem da terceira idade. É verdade? Não é verdade. Não haverá nenhuma alteração no sistema que já concede o direito ao uso do ônibus para as pessoas da terceira idade. Continuará exatamente como Mas está. Outras gratuidades podem ser revistas? Você fez referência a essa do uso no fim de semana? Etc. Não, essa dos estudantes nós já fizemos e nós anunciamos também com bastante antecedência. Nesse momento, nenhuma outra alteração, Vera. Vamos e falar as pessoas da pouquinho terceira idade fiquem tranquilas, não haverá nenhuma alteração naquilo que está em curso no momento. A gente tem 13 minutinhos, vamos falar um pouquinho de política? Vamos, ela ensaiou para entrar vamos entrar na política. Você que ensaiou mais que eu, ficou falando do Lula. Que ele me contemplou hoje, ele foi muito elogioso para mim hoje, então lembrei. Você inclusive tem no seu sido jornal, no Estadão. o tucano mais incisivo nessas críticas ao Lula e ao PT. Outros não têm tido, ou não têm tido a mesma eloquência, ou não estão podendo falar muito, como é o caso do Aécio Neves. Isso significa que você está com coceirinha para ser candidato no ano que vem? Não. Significa que eu tenho passado limpo. Eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho lava-jato. Eu não recebi contribuição da Odebrecht. Eu não recebi contribuição de JBS. Eu fiz a minha campanha, você sabe, e a maioria das pessoas também, uma parte considerável com meus próprios recursos. Prestei contas da minha campanha, então não tem esse tipo de problema. Não estou dizendo que outros tenham e que, portanto, sejam culpados, mas eu coloco isso com toda a clareza. Então eu não tenho medo do Lula, não tenho medo do PT, não tenho medo de Gleisi Hoffmann e dessa gente que eu considero desqualificada, porque ajudaram a quase destruir o Brasil e que formulam ataques a mim. A mim não. Então eu devolvo. Hoje o Lula, o Luiz Inácio Mentiroso da Silva, disse numa entrevista que foi reproduzida no Estadão, aliás, feito com 2 eméritos petistas, Juca Kfouri, que dia sim, dia não me ataca também, e o Zé Trajano. São 2 petistinhas que andam com a estrelinha, deve ter até feito tatuagem do PT no peito, e não escondem essas suas posições e usam os seus espaços na mídia para criticar todos aqueles que agem contra o patrulhamento do PT ou se manifestam contra Lula e essa petralhada. Então o Lula disse, o João Dória é um nada. Eu já respondi, um nada, eu prefiro ser um nada do que ser um ladrão. E foi este nada, Lula, que venceu o seu candidato, Fernando Haddad, com 53% dos votos aqui na capital de São Paulo. Portanto,
o nada agradece a sua manifestação, mas prefiro ser um nada livre do que ser um Luiz Inácio a caminho de Curitiba. Você acha que ele ainda mantém a força política que tinha, principalmente no Nordeste, que é um candidato forte o ano que vem? Vai ser candidato ou não vai? Qual é a sua previsão para Mantém. Antes, Vera, eu queria só... o Bruno Santos está nos assistindo de Bogotá. Bruno, obrigado pela tua mensagem, super obrigado por você estar aí nos acompanhando. Tem gente do exterior que vai aqui também, entra nas redes e nos acompanha. Vera, eu tenho uma posição muito clara em relação ao ex-presidente Lula. Eu sou um crítico muito duro em relação a ele, com justa razão, né? Cá entre nós, quem tem 5 processos e fez o que fez, aliás, hoje vocês viram a previdência, ou seja, o dinheirinho do Lula, 9 milhões. Quanto tempo você leva para ganhar 9 milhões de reais? O Lula teve um bloqueio de 9 milhõezinhos de reais. Quantos brasileiros pobrinhos que vêm do Nordeste na caçamba de caminhão, que vêm aqui para trabalhar, se dizem pobres, defensores dos pobres, tem 9 milhões de bloqueio, mais apartamento triplex em São Paulo, triplex no Guarujá, sítio aqui no interior de São Paulo, pedalinhos, automóveis, é uma beleza, é uma festa. Mas eu tenho que reconhecer, no Nordeste, esse discurso do Lula ainda tem ressonância e tem pessoas que, por falta de instrução, informação e por acreditarem no mito do Lula, ainda acham que ele pode ser uma boa solução para o Brasil. Porém, defendo também, Vera, que Lula dispute a eleição. Por mais que isso possa contrariar pessoas que gostariam de ver o Lula preso imediatamente, eu prefiro que o Lula dispute a eleição e perca a eleição, porque será a única forma de nós não vitimizarmos esse cidadão e não criarmos aqui a imagem e emularmos a imagem deste homem para ser um salvador da pátria aprisionado pelo juiz Sérgio Moro. Dispute a eleição, perca no voto, como eu tenho absoluta convicção de que vai perder, e siga depois para cumprir a sentença do juiz Sérgio Moro. O seu partido, PSDB, viu uma espécie de dilema hamletiano aí de ser ou não ser governo, ficar ou não ficar. Não é meio ridícula essa indefinição a essa altura do campeonato, diante aí do que tem? Não era o caso do partido fazer uma definição clara? E também na troca de comando, você já cobrou que essa troca seja definitiva, mas não está se alongando demais? O PSDB não está usando uma régua muito dura para se referir aos petistas que cometem erros e crimes e muito leniente no caso do seu próprio presidente, o senador Aécio Neves? Acho que a sua crítica é procedente. Eu tenho um comportamento distinto. Eu não quero ser um agente, vamos dizer, propulsor do PSDB, até porque eu não tenho esse papel e nem me cabe. Eu não sou da Executiva Nacional, não sou orgânico do PSDB, eu fui eleito agora em 2016, tenho muito orgulho de fazer parte do PSDB desde 2001, fiz isso por opção. Quando fiz não era candidato a nada, eu não me inscrevi no partido para ser candidato a coisa nenhuma, me inscrevi porque gosto do PSDB, gosto de pessoas que estão e que fazem parte da história do PSDB, alguns que já se foram, infelizmente, como o caso de Franco Montoro e Mário Covas. Agora, eu pessoalmente não tenho essa linha de muito muro e pouca decisão. Eu sou uma pessoa que toma decisões e assumo as minhas posições, sejam elas boas ou más, objeto de crítica ou não. Mas eu prefiro sempre tomar uma decisão do que ficar caminhando em cima do muro com medo de ser avaliado. Eu sempre digo, Vera, inclusive para os meus filhos, prefiro ser criticado por ter posições do que ser avaliado como um covarde por não ter posição nenhuma. Então, não acho esse um bom caminho. Mas não cabe a mim fazer esse tipo de crítica. Você pode, você é jornalista, e a opinião pública é que avalia e que discerne a esse respeito. Como da mesma maneira, coloquei com clareza que está na hora de mudar a direção do PSDB. Eu não desrespeito o senador Aécio Neves, reconheço a sua biografia, reconheço a sua história, mas entendo que não faz o menor sentido nós termos o Aécio Neves, ainda que nesse momento um presidente afastado ou licenciado, diante de uma circunstância tão grave do país, e o Tasso Gereissati, que é um brilhante senador, um homem por quem eu tenho também muito respeito, numa situação de interinidade. Primeiro, já erraram ao fazer a extensão da executiva. Deviam ter feito a eleição quando estava previsto. Ou seja, fizeram um casuísmo muito ruim. Se nós combatemos esse casuísmo continuista, nós aplicamos esse mesmo casuísmo em prol do PSDB ou daqueles que queriam ficar à frente da executiva. Não pode. Outra coisa, não quero desrespeitar ninguém, mas para também você ter convicção e certeza de que eu falo o que penso.
E falo no sentimento da verdade. Não faz sentido, depois de 2016, Vera, onde o PSDB elegeu centenas de prefeitos Brasil afora, inclusive de várias capitais brasileiras, e prefeitos jovens, eficientes, modernos, para citar 2 casos, sem desmerecer, ou 3 casos, sem desmerecer todos os demais. Porto Alegre com Nelson Marquesan, aqui em São Bernardo do Campo, berço do PT, Orlando Morando, ou Firmino em Teresina, que ganharam e muito bem as eleições. Nós não temos um único prefeito na Executiva Nacional do PSDB. Ora, que reprodução de força política é essa que os prefeitos na onda azul que ganharam do PT, e aqui em São Paulo, o PT perdeu em todas as cidades na região metropolitana. Repito, perdeu em todas. O tal cinturão vermelho, ó, foi embora. E na capital, então, acabei com tudo, que nós ganhamos em todas as regiões da cidade. Das 55 zonais, ganhamos em 53. E as 2 onde não ganhamos não foi o Haddad que ganhou, foi a Marta Suplicy. Então, não faz sentido não ter representação. E você os deputados... Orlando Morando, de São Bernardo, para uma vaga na Executiva, né? É ele, eventualmente mais um. Eu acho até que seria razoável. Temos 2 vagas na Executiva. Agora, não faz sentido também, Vera, eles podem não gostar do que eu estou falando. O que faz lá o Zé Aníbal? Zé Aníbal não tem mandato, não tem voto, e está lá na Executiva. Alberto Goldman não tem voto, não tem mandato, não tem nada, está lá na Executiva. Agora, parlamentares, jovens parlamentares do PSDB, que são aguerridos e que têm posições muito fortes no Congresso Nacional, não têm voz na Executiva. E os prefeitos não têm voz. Tem que fazer eleição, tem que reproduzir um sentimento melhor, mais democrático e mais jovem para o PSDB. Muita gente perguntando se você cogita deixar o partido para eventualmente ser candidato por outro partido. Não farei isso. Não, eu sempre disse e vou manter a minha posição, mesmo que isso me traga prejuízo, ou me traga... Não, eu sou de um único partido. Eu fiz a minha filiação no PSDB em 2001, eu não era candidato a nada, eu era empresário e fiz porque achei que deveria fazer. Enquanto o PSDB mantiver o seu programa e figuras ilustres, figuras boas, tem a menor hipótese de eu pensar em sair do PSDB. Agora, evidentemente, uma situação de debacle absoluta é outra história, mas não vejo nenhuma perspectiva nesse sentido. Então, e também não vou fazer casuísmo. Essa situação, pula de um galho para o outro, porque quer ser candidato e vai para o outro para buscar o seu espaço, eu não vou fazer isso. Caso o seu nome apareça nas pesquisas e se destaque nas pesquisas, existe uma possibilidade de você disputar prévias, eventualmente, contra o governador Geraldo Alckmin? Nenhuma. Quero deixar bem claro, a primeira pessoa que me faz essa pergunta, reta e direta. Nenhuma. Eu não disputo com o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin é um homem que me ajudou, me apoiou, é meu amigo há 37 anos. Eu jamais faria um ato dessa natureza. Olha o Lídia aí saindo, hein, nos últimos minutos. De rebeldia para uma demonstração dessa natureza. Se ele for... prévias com Geraldo Alckmin, não vou disputar. Não há a menor hipótese. Primeiro, não sou candidato a nada para disputar nada. Depois, não me vejo nesta condição. Vera, uma coisa que eu aprendi muito cedo com meu pai e também com a minha mãe, mas sobretudo com meu pai, que foi o meu grande orientador de vida profissional, vida naquilo que eu fiz como opção no trabalho, é lealdade. E lealdade não se troca, não se negocia. Eu sou leal. Gosto do Geraldo Alckmin, torço por ele, reconheço os seus valores, a sua importância e é meu amigo. Na lealdade, eu não tenho a menor hipótese de abrir mão dela. Amanhã a gente pode avaliar circunstâncias, mas nenhuma delas, zero, que me vai fazer disputar prévias com Geraldo Alckmin. Primeiro que não sou candidato a nada, sou candidato a ser prefeito da cidade de São Paulo e fazer uma boa gestão aqui. Já tem muito trabalho aqui. E depois, não faria o menor sentido disputar com quem me apoiou, quem garantiu as prévias, inclusive, em São Paulo, foi o Geraldo Alckmin. Figuras de alta plumagem, inclusive os 2 que eu me referi, o Goldman e o Zé Aníbal, não queriam prévias em São Paulo, não precisa prévias, era o André Matarazzo, não tem nada com isso, mas enfim, era o nome indicado por eles, simplesmente sem prévias. Quem garantiu as prévias do PSDB na cidade de São Paulo foi Geraldo Alckmin. E além disso, eu tenho por ele uma relação de 37 anos. Você não joga no lixo uma relação de 37 anos por nada, Vera. E qual é o perfil que você imagina para o próximo presidente que vai pegar essa crise aí continuada, econômica, política, ética? Vera, até vai ser a última resposta, porque na sequência nós vamos ter que encerrar.
alguém que possa ser um agente transformador do Brasil. O Brasil não pode continuar vivendo nesse marca-passo e muitas vezes andando para trás como está. E nem um país onde a corrupção, a falta de transparência e a inoperância sejam predominantes. Não pode. Nós temos que ter uma transformação no Brasil para liderar essa mudança. Alguém com perfil moderno. Quero deixar bem claro que eu não estou aqui fazendo a indicação, em causa própria. Nem faria sentido nenhum, mas a indicação de um perfil transformador, inovador, capaz de avançar com reformas econômicas importantes para o país, coragem para fazer enfrentamentos, porque aqui no Brasil, se você não tem coragem, você não se mexe, porque o que tem de gente para atirar em você é em abundância, sobretudo os partidos de esquerda, extrema esquerda, o patrulhamento é muito intenso. Se você não tiver firmeza, você recua. E outra coisa, internacionalizar o Brasil. O Brasil precisa ser um país mais ligado no mundo global. O Brasil está virando uma grande província continental. Nós precisamos buscar investimentos externos, mostrar as opções que o Brasil tem no plano industrial, no plano tecnológico, no plano siderúrgico, no plano dos seus recursos naturais. Colocar o Brasil mais intensamente como opção para investidores internacionais. Nesse momento, Vera, ainda que ocupando um minutinho a mais, a economia mundial vai bem, não vai mal. E tem recursos em abundância na China, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, mesmo algum recurso em países europeus como a Alemanha, que gostariam de ver no Brasil uma boa opção para os seus investimentos. Mas você precisa ter uma política de governo, segurança e segurança jurídica e um horizonte friendly, ou seja, um horizonte, olha, venham que vocês serão bem-vindos. Nós temos políticas públicas na área industrial, na área de tecnologia, na área de serviços, na área de comércio, para que vocês sejam bem recebidos e gerem oportunidades no Brasil. E aí você tem geração de emprego, renda e uma melhoria substantiva na qualidade de vida da população. Obrigada. Bom, eu adorei a conversa com a Vera, porque ela não deu moleza, ela fez mais perguntas do que vocês que nos mandaram aqui, mas eu acho que muitas perguntas que a Vera fez... A gente contemplou, né? Eu fui acompanhando, eu estou acompanhando aqui também o chat, eu me taxei algumas dos... quase todos, e super obrigado a vocês que estão participando. 2.000 pessoas. É bastante, agora vai subir ainda mais. Vera, super obrigado. Obrigada, prefeito. Por isso que eu respeito a Vera como uma das mais qualificadas jornalistas do país. Ela sabe o que fala, sabe o que escreve e sabe manter as suas posições com autonomia e isenção. Vera, super obrigado. Você ajudou o nosso olho no olho a ser ainda mais sincero nesta noite. Obrigado. Semana que vem tem mais. Obrigada. Acelera.